Todos nós conhecemos a história de Ulisses da Odisseia, o herói que venceu a guerra de Troia com seu famoso cavalo de madeira, o navegador que levou 10 anos tentando voltar para casa. Mas talvez não exista uma pergunta muito mais interessante. Quem é que conta a história das mulheres que permaneceram? Enquanto Ulisses navegava pelos mares do mundo, Circe permanecia na sua ilha, Penélope permanecia em Ítaca, e talvez sejam elas as verdadeiras guardiãs da alma da Odisseia. Porque hoje eu gostaria de olhar esse mito pelos olhos femininos. Porque quando uma mulher começa a contar uma história antiga, ela revela aspectos que permaneceram invisíveis durante séculos. O que eu quero dizer é que a Odisseia não fala apenas de uma viagem. Ela fala da condição humana. Todos nós partimos um dia, todos nós nos perdemos, todos nós esquecemos quem somos, todos nós tentamos voltar para casa. Mas qual casa? Será um lugar? Ou será um estado interior? Pierre Weil, da Transpessoal, ele dizia que o maior sofrimento humano nasce da ilusão da separatividade. E Jung chamava esse termo de individuação, e Joseph Campbell falava da jornada do herói. Mas talvez exista também uma jornada da heroína. E é aí que entra a história de Circe e Penélope. Na tradição clássica, Circe costuma aparecer como uma feiticeira perigosa, uma sedutora, uma mulher que enfeitiça os homens, uma ameaça. É curioso como tantas mulheres poderosas da antiguidade receberam exatamente esse rótulo. Observem, Medeia na mitologia, Lilith, Eva, Maria Madalena, todas elas de alguma forma foram transformadas em figuras perigosas, tudo sempre relacionado à sexualidade. Mas e se olharmos a Circe de outro modo? Quando os companheiros de Ulisses chegam à sua ilha, ela lhes oferece alimento. Depois, eles são transformados em porcos. Essa é uma das cenas mais famosas da literatura. Mas existe uma outra interpretação, uma interpretação simbólica que eu considero mais significativa. Circe não transforma ninguém, ela apenas revela. Ela faz desaparecer a máscara civilizada daqueles homens e mostra aquilo em que eles já haviam se tornado. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, parece que foi escrita para ela. Nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Circe não ilumina os guerreiros, ela mostra a escuridão deles. E isso muda completamente a personagem. Ela deixa de ser aquela feiticeira perigosa para se tornar uma iniciadora da consciência. Circe não transformava homens em porcos, ela apenas retirava a máscara que escondia aquilo que a guerra havia feito em suas almas. Quem eram aqueles guerreiros? Eram homens que passaram 10 anos vivendo guerra, acostumados à violência, ao saque, ao estupro, à destruição, ao sangue. Quanto tempo leva um ser humano para viver assim sem perder parte de sua humanidade? Talvez seja isso que Homero quis dizer. Talvez Circe tenha sido apenas o personagem que retirou o verniz, retirou a máscara e apareceu o animal. Não é interessante que justamente uma mulher seja quem tenha revelado isso? Ela enxerga aquilo que os próprios homens não conseguiram ver. E ela olha além da armadura, além da espada, além da glória militar. Ela vê a degradação da alma daqueles homens. Décadas atrás, o movimento feminista utilizava uma expressão bastante provocativa. Porco chauvinista. Quem se lembra disso? Era uma crítica àqueles homens que transformavam as mulheres em objeto. Hoje talvez possamos ampliar essa imagem. O porco representa o ser humano dominado apenas pelos impulsos, pelos instintos, sem consciência, sem ética, sem compaixão. Quando Jung fala da sombra, ele está dizendo algo semelhante. Nós temos sim uma parte animal, mas ela precisa ser integrada. Caso contrário, ela governa a nossa vida. Poucos compreenderam esse detalhe do mito, eu acredito. Circe deixa de ser uma feiticeira para se tornar uma iniciadora, uma terapeuta,
uma sacerdotisa. Ela mostra ao guerreiro aquilo que ele ainda não conseguiu reconhecer em si mesmo. Você deve estar se perguntando, mas e Ulisses? Ele não foi transformado em porco? Curiosamente, Ulisses não foi transformado em porco. Por quê? Nós estamos falando de mitologia, por onde transitam deuses e deusas. E no caminho, saindo da sua nau para a ilha, Hermes, uma das divindades, entrega a Ulisses uma planta mágica. É uma pequena planta branca chamada Moli, capaz de protegê-lo da magia. O que significa essa planta? Talvez ela pudesse despertar consciência, talvez o discernimento, talvez a capacidade de permanecer desperto diante das paixões humanas. Enfim, Circe não consegue derrotar Ulisses. Pelo contrário, ela o inicia, ela o obriga a olhar para si mesmo. Às vezes, nós pensamos que nossos maiores inimigos são aqueles que nos impedem de seguir adiante. Mas talvez seja justamente esses que interrompem o nosso caminho automático. E Penélope, vamos pensar em Penélope. Enquanto isso, muito longe dali, uma outra mulher atravessa outra espécie de oceano. Não o mar, mas o tempo. Ulisses enfrenta monstros, Penélope enfrenta dias. E talvez isso seja ainda mais difícil, porque monstros podem morrer, mas o tempo não. Ela espera 20 anos. Mas será que Penélope apenas espera ou ela cria? Todos conhecem o famoso tear de Penélope, porque durante o dia ela tece, durante a noite ela desfaz o que ela teceu. Normalmente essa cena é apresentada como um simples estratagema para disfarçar os pretendentes que estavam à volta dela. Mas simbolicamente isso é muito maior. O Penélope está tecendo tempo, ela está recusando as decisões precipitadas. Nós tecemos nossa vida todos os dias, com escolhas que fazemos, com palavras, com afetos, com memórias. E muitas vezes nós precisamos desfazer aquilo que fizemos durante o dia. Desfazer expectativas, desfazer imagens que construímos de nós mesmos. Penélope, ela ensina que viver também é saber desfazer. Enquanto Ulisses aprende no espaço, Penélope aprende no tempo. Ele aprende viajando, ela aprende permanecendo. São duas iniciações igualmente profundas. Existe uma imagem muito bonita. Ulisses atravessa os mares, Penélope atravessa as estações. Mas ambas as travessias transformam. Ulisses atravessa o mar horizontalmente, Penélope atravessa o tempo verticalmente. Ele percorre distâncias, ele vive aventuras, ela amadurece o silêncio. É como se fossem duas formas diferentes de viajar. Essa oposição entre horizontalidade e verticalidade conversa muito com a psicologia transpessoal, porque há momentos na vida em que nós precisamos sair pelo mundo, precisamos viajar. Mas há outros em que nós precisamos permanecer para descer às profundezas de nós mesmos. Penso que talvez a Odisseia esteja nos mostrando dois movimentos da alma. Enquanto o masculino busca, conquista, explora, arrisca, o feminino acolhe, sustenta, matura, espera. Mas pense bem, esperar não significa passividade, pelo contrário, esperar pode ser um ato profundamente criativo. O problema é que hoje a nossa cultura valoriza muito quem produz, quem está acelerado, quem conquista, quem aparece. Penélope nos lembra da existência de uma outra forma de inteligência, que é a inteligência da gestação. Eu chamo isso a inteligência da gestação, porque nada nasce antes do tempo, nenhuma criança, nenhuma obra, nenhuma consciência. Veja bem, depois de 20 anos, Ulisses finalmente retorna, mas ele não volta igual. Se ele tivesse regressado logo depois da Guerra de Troia, ele teria voltado como um guerreiro, tá? Mas agora não. 10 anos depois ele volta como um homem.
A diferença não está no caminho percorrido, está em quem ele se tornou. Talvez esse seja o verdadeiro sentido da Odisseia. Não voltar nunca como saiu, mas voltar diferente. Porque todos nós temos uma Ítaca, todos nós temos uma Circe, todos nós temos uma Penélope. Existe dentro de nós uma parte que viaja sem parar e uma outra que permanece tecendo pacientemente a identidade em que nós estamos nos tornando ao longo da nossa viagem na vida. Quando eu leio a Odisseia hoje, eu não vejo apenas um herói navegando, eu vejo uma mulher revelando o ser masculino escondido atrás das armaduras. Eu vejo uma outra mulher transformando aquele homem tudo em sabedoria.